Bom, como eu disse lá no grupo, nós utilizaremos essas 2 semanas que seriam aí para acolhimento, a fazermos um mini curso sobre anatomia e fisiologia humana, que é um tema muito importante, é um tema que vocês ainda não viram, e é um tema que provavelmente nós não conseguiremos ver ainda nesse ano letivo. E como vocês sairão, né, da escola nesse ano letivo, se tudo der certo, então é importante que vocês vejam não só para vestibular, mas também ajuda bastante na formação para a vida de vocês e principalmente para jogar a dedonha. Esse conteúdo é muito bom para isso. Bom, vamos falar sobre anatomia e fisiologia humana e eu espero que vocês gostem desse conteúdo e espero sugestões também sobre como fazer esses vídeos. Nunca fiz e seria bem legal se vocês pudessem dar sugestões de como melhorar isso aqui. Bom, a anatomia, pessoal, é o estudo da forma, enquanto que a fisiologia vai falar sobre a questão do funcionamento do organismo. Então, a anatomia vai falar qual é a estrutura desse órgão, que tipo de tecido ele é formado, se ele tem alguma abertura, as principais estruturas que vão compor esse órgão no geral. Isso é o que fala a anatomia. Enquanto a fisiologia vai ser como esse órgão funciona, como esse sistema funciona, como ele está relacionado a outros sistemas. E o nosso organismo se organiza da seguinte forma: nós temos células, e essas células se agrupam em tecidos, esses tecidos se agrupam em órgãos, e esses órgãos em sistemas. Então, nós temos diferentes tipos de células: células epiteliais, células nervosas, células adiposas, e essas células, elas se combinam, formam tecidos, e aí você tem diferentes tecidos, tecidos epiteliais, tecidos nervosos, tecidos musculares, tecidos conjuntivos. Esses tecidos diferentes, eles vão formar órgãos diferentes: coração, pulmão, cérebro, encéfalo, né? Melhor dizendo do que cérebro, intestino, e esses órgãos formam os seus respectivos sistemas: sistema digestório, sistema nervoso, e é importante salientarmos isso aqui, deixar isso aqui bem pontuado: células, tecidos, órgãos e sistemas. Dessa maneira que o nosso corpo aí se organiza. Bom, e esses são os sistemas do nosso corpo. Nós tentaremos ver todos nessas 2 semanas, tá bom? Sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema urinário, sistema imunológico, sistema nervoso, sistema endócrino. O sistema genital está ali com um asterisco porque a gente já falou sobre ele no começo do bimestre, quando falamos sobre reprodução. Então não tem necessidade de nós falarmos de novo sobre ele. Então nós vamos falar sobre todos esses outros tecidos, esses outros sistemas que fazem aí parte do nosso organismo e que são importantes para o funcionamento perfeito do nosso corpo. Bom, o primeiro sistema que nós vamos falar é o sistema digestório. Quais são as 2 funções do sistema digestório? Primeira função, digestão. A digestão, pessoal, é uma quebra. Então, digestão é quando você pega um alimento complexo e você quebra em substâncias que o seu corpo consegue absorver. Então, essa digestão, essa quebra, ela pode ser tanto química, ou seja, você lança enzimas para quebrar esse alimento, quanto ela pode ser física também, mecânica. Então, nossos dentes fazem isso: eles trituram o alimento e aí mecanicamente ele fica quebrado. A moela da galinha também faz isso, essa quebra mecânica. Então, qualquer quebra de um produto complexo em um produto menos complexo, que seja aí assimilável pelo organismo. Então, esse é o processo de digestão. E o sistema digestório também tem relação com a nutrição, né? Ou seja, você quebra esse alimento, deixa ele de uma maneira que ele possa ser assimilado, e aí você faz com que esse alimento seja assimilado aí pelas células. Então, o sistema digestório também tem a função de nutrição, que é absorver esses produtos aí da digestão e distribuir também isso aí, tá, para as células, ou permitir com que isso seja distribuído para as células, tá bom? E essas substâncias podem ser estruturais ou energéticas, ou estruturais e energéticas.
Por exemplo, uma proteína é uma substância primariamente estrutural, mas que também pode ser energética. Enquanto os carboidratos geralmente são apenas energéticos, as gorduras também são energéticas, também podem ser estruturais. Então, nutrição é isso, é o processo do seu corpo assimilar aquilo que foi digerido. Bom, essa é uma visão geral do sistema digestório. Temos ali a boca, dentro da boca temos o palato, que seria aí o céu da boca, a úvula, a língua e os dentes. Temos também as glândulas salivares, aí em amarelo. Temos 3 glândulas salivares, que têm como função produzir saliva. A saliva é importante, porque a saliva vai umedecer o alimento e também vai facilitar no processo de deglutição e também já começa ali o processo de digestão na própria saliva. Temos a faringe, aqui em azul, logo abaixo dela o esôfago. E o esôfago vai se conectar aqui ao estômago. Depois do estômago temos o duodeno, que já faz parte do intestino delgado, que se divide em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Temos também aqui o pâncreas, que é uma glândula, e o fígado, que também é uma glândula. Se conectam aqui diretamente no duodeno. Bom, intestino delgado, temos duodeno, jejuno e íleo, como eu havia dito. Se conecta aqui, por fim, ao intestino grosso, onde temos o cólon transverso, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, por fim reto. Além também aqui de ter o seco e o apêndice, que também faz parte aqui do intestino grosso. Então nós vamos falar sobre essas estruturas, falar sobre as funções e como o alimento ele é metabolizado, digamos assim. Na verdade, não é a palavra certa, metabolismo está errado. Uma palavra mais correta, como o alimento ele é transformado pelo nosso corpo. Talvez seja a palavra mais adequada aqui. Bom, o caminho do alimento aqui é boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, por fim as fezes. Você vai lá evacuar. Então, o alimento começa entrando pela boca, sai aí pelo ânus, sob a forma de fezes. Bom, o que ocorre na boca? Na boca ocorre a ingestão do alimento. O alimento ele é ingerido. Então, nós temos uma digestão física, por causa da trituração do alimento. Então, os dentes eles vão triturar o alimento, vão macerar o alimento. Isso é uma digestão mecânica, física. Então, o alimento ele vai ficar triturado para ser mais fácil dele ser deglutido, engolido. E também começa a digestão química. A saliva ela libera uma enzima chamada amilase salivar. E essa amilase salivar ela já começa a quebrar amido, que é um tipo de carboidrato complexo. Então, aqui nós temos a anatomia da boca, temos os dentes, a úvula, temos aqui o palato, aqui as tonsilas, temos a língua, temos a gengiva, os dentes inferiores, além dos lábios. E aqui a posição das glândulas, glândulas parótidas, glândula parótida, glândula sublingual e glândula submaxilar. Então, essas glândulas têm a função de produzir saliva, que é um líquido que possui essa enzima amilase salivar, além de alguns sais também, e ela é levemente ácida também para já facilitar a ação da amilase. Bom, depois que o alimento passa pela boca, esse alimento agora se chama bolo alimentar. Você engole ali o bolo alimentar. Então ele vai passar pela faringe. E aí, quando passa pela faringe, você tem o processo de deglutição, que é o processo que você engole o alimento. Esse processo ele é em parte voluntário, porque você consegue engolir quando você quiser, mas da faringe para o esôfago você não controla. Então a faringe é uma estrutura que é comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Então
ela tem uma abertura para os dois sistemas, tanto para a laringe, que vai se conectar com o sistema respiratório, quanto para o esôfago, que vai se conectar com o sistema digestório. Então, a faringe ela vai fazer essa deglutição, vai mandar para o sistema digestório esse alimento. E esse processo ele é bem complexo, porque se você tiver um erro, você vai acabar engasgando. Então, é um processo bastante complexo, não é tão simples assim. Bom, o esôfago ele vai ligar a faringe ao estômago, então o alimento ele é deglutido, a faringe ela deglute esse alimento e ele vai para o esôfago. E aí o alimento passa do esôfago para o estômago por meio de movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos são movimentos involuntários feitos por músculos lisos. E isso aí dura cerca de 10 segundos. Então você come, ingere alguma coisa, cerca de 10 segundos depois está lá no seu estômago. Então é um processo rápido. Bom, chegamos no estômago. No estômago nós temos digestão química. O grande processo aqui do estômago é a digestão química. O estômago é um órgão musculoso, cheia de paredes musculosas, fica abaixo da costela esquerda do seu corpo aí. E nesse órgão você tem um processo aí de digestão química, principalmente, na verdade, fundamentalmente de proteínas. Então as proteínas vão começar a ser digeridas aqui, porque é muito difícil você quebrar os alimentos. Não é um processo tão simples assim, porque as células são complexas. Então, tudo que você se alimenta de um ser vivo. Um pão que você come, no fim das contas, são células de alguma planta. Ou, assim como a carne que você come, são células de algum animal. Então, tem várias proteínas ali. E para você quebrar isso é bem difícil. Então o estômago ele vai começar a quebrar essas proteínas aqui. E elas vão terminar de ser quebradas lá no intestino delgado. Então você tem aqui a digestão química de proteínas. Então nesse estômago você tem um suco, nós chamamos de suco gástrico, que é um líquido que tem ácido clorídrico. Também vai possuir essa pepsina, que é uma enzima, e um muco gástrico. Esse muco gástrico é para proteger as paredes do estômago. Por quê? Ácido clorídrico e pepsina é uma combinação aí bem perigosa, digamos assim, porque a pepsina ela vai digerir proteína. E a parede do estômago é o quê? Proteína. São células cheias de proteínas. E o ácido clorídrico ele torna o estômago bem ácido, o que deixa propício para a ação da pepsina. Então essa pepsina ela poderia facilmente digerir a própria parede do estômago. E ela não digere por causa do muco gástrico. E olha que mesmo com esse muco gástrico, as células do estômago elas são bastante danificadas. A cada 3 dias elas são renovadas devido à ação da pepsina juntamente do ácido clorídrico. E aí, essa pepsina ela vai quebrar as proteínas do alimento. Vai começar aí a quebrar essas proteínas, deixando elas mais simples. E aí, o que era bolo alimentar, que foi engolido, agora passa a se chamar quimo, que já é uma substância bem aquosa, que vai ser levada para a próxima fase da digestão, que é o duodeno, que fica lá no intestino delgado. No intestino delgado nós temos digestão química e absorção. O intestino delgado é dividido em 3 partes. Duodeno, que tem cerca de 25 centímetros. Jejuno, que a maior parte são 5 metros, basicamente. Essa parte é bem grande. Aí ocorre basicamente a absorção. E no íleo também tem absorção, ali cerca de 1 ou 2 centímetros, mas já é a partezinha ali que se conecta com o intestino grosso, já conecta o intestino delgado ao intestino grosso. Então, o que acontece é que a digestão química termina o processo de digestão química começado lá na boca e lá no estômago, ele é finalizado aqui e também começa a absorção aí, principalmente no jejum. Bom, o duodeno ele vai receber o suco pancreático, ele recebe também a bile e o duodeno também produz o suco entérico. E nesses líquidos aí que eu mencionei, você tem diversas enzimas.
Você tem aí no suco pancreático, amilase pancreática, que vai quebrar amido, lipase pancreática, que vai quebrar gordura, nuclease, que vai quebrar material genético, DNA, tripsina e quimiotripsina, que vão servir para quebrar proteínas também. Fazer com que proteínas grandes se tornem proteínas ainda menores, e essas proteínas que já começaram a ser quebradas lá no estômago. Você tem a bile, que é um líquido que tem ação detergente. Como assim? Você já deve ter lavado louça alguma vez na sua vida, e você sabe que gordura não sai simplesmente com água. Como é que gordura sai? Sai quando você coloca o detergente. Então isso aqui é para ajudar a quebrar a gordura, porque as gorduras elas são bem complexas e difíceis de serem quebradas. Então você precisa da bile para ajudar a quebrar essa gordura e também da lipase. E o suco entérico tem a peptidase, que vai quebrar essas proteínas em aminoácidos. O corpo consegue absorver aminoácidos e utilizá-los para fazer as suas próprias proteínas. Vai quebrar a sacarose, vai quebrar a maltase e a lactase, que são açúcares mais complexos em açúcares ainda menos complexos, em monossacarídeos. Bom, o quimo, agora, depois desse processo de término de digestão, passa a se chamar quilo. Talvez por isso exista aquela expressão, né? Fazer o quilo depois do almoço. Tem a ver aí com a digestão, tá bom? E aí, depois de o alimento ser completamente quebrado, você tem aí a absorção acontecendo no jejum e no ilho. Principalmente no jejum, né? Que é boa parte do intestino delgado é jejum, cerca de 5 metros. Então, você tem 3 sucos aqui muito importantes, cheios de enzimas. As enzimas, para quem não lembra, são tipos de proteínas. Elas ajudam a facilitar a ocorrência de reações químicas. Reações que precisariam de muita energia, precisam de muito menos energia e de muito menos tempo para acontecer por causa das enzimas. Então, aqui no intestino delgado, termina o processo de digestão e começa o processo de absorção. Então, os alimentos já são absorvidos aqui. E aí, pessoal, depois que eles são absorvidos aqui pelo intestino delgado, eles são transportados por vasos sanguíneos para todo o corpo. Bom, passamos para o intestino grosso. Então, o quilo ele é levado para o intestino grosso e aqui você tem a absorção de água. Então, o seu organismo vai absorver água. Ocorre uma boa absorção de água aqui no intestino grosso e essa água também vai ser transportada para todo o corpo. Temos aqui a microbiota intestinal, que ela vai ajudar a quebrar aquilo que ainda não foi quebrado. Ou seja, se tiver alguma coisa que ainda não foi quebrado, vai ser quebrado aqui. E também essa microbiota, esses micro-organismos vão auxiliar aí na formação das fezes. E aí, formadas as fezes, você tem a evacuação, que ocorre aí via anal, vai sair pelo ânus. E então, você tem aí as fezes sendo evacuadas depois desse processo aí, que é a passagem do alimento pelo seu corpo. Bom, só terminando aqui de falar sobre o sistema digestório, nós temos que pontuar aqui que o fígado e o pâncreas, embora eles não estejam no caminho do alimento, nós vimos que o fígado produz a bile e o pâncreas produzia o suco pancreático, mas eles não têm só essas funções. Tanto o pâncreas quanto o fígado ainda têm mais funções do que essas. O fígado também armazena glicogênio, ou seja, pega a glicose que está lá sem nenhuma utilização, forma grupos de glicose que nós chamamos de glicogênio, que é um carboidrato de reserva. Também armazena ferro e algumas vitaminas. Então o fígado ele é muito importante nesse processo de armazenamento. Assim como também metaboliza lipídios, sintetiza proteínas do sangue, principalmente aí alguns anticorpos, faz parte da desintoxicação também, desintoxica substâncias que não são legais para o corpo, como o álcool, por exemplo, e também limpa o sangue no sentido que tira aquelas hemácias que são velhas ou que possuem alguma anormalidade.
Então, se tiver algum defeito naquela hemácia, o fígado retira ela do sangue e degrada ela e aproveita algumas coisas. Enquanto o pâncreas tem uma função também, que é produzir dois hormônios, que é a insulina e o glucagon, que nós vamos falar melhor sobre eles lá na aula sobre sistema endócrino. Bom, vou continuar porque temos bastante assunto e vou já emendar aqui com o sistema respiratório. O sistema respiratório está bem relacionado com o sistema digestório, pessoal. Por quê? Vocês sabem que você só consegue aproveitar o alimento que você obteve se você, no final das contas, produzir energia. Mas como é que você produz energia? Por meio da respiração celular. Para que a respiração celular ocorra, você precisa de glicose mais oxigênio, que aí vai produzir energia. Bom, a glicose você obteve lá na alimentação, o sistema digestório já conseguiu isso para você. Agora você precisa, para obter energia, do oxigênio. E como é que você obtém oxigênio? Pelo sistema respiratório. O sistema respiratório vai fazer a ventilação. Ventilação, pessoal, é diferente de respiração. Respiração é um processo que acontece nas células, que você vai metabolizar ali a glicose juntamente do oxigênio para produzir ATP. Enquanto a ventilação é esse processo de inspiração e expiração, que é justamente o que o sistema respiratório faz. Nós temos dois gases aqui principais, que é o oxigênio, gás oxigênio, que é o O2, e o CO2, que é o gás carbônico. E inspiração é o movimento de ventilação para a entrada de ar, enquanto a expiração é o movimento de ventilação para a retirada de ar do corpo. Bom, essa passagem começa da seguinte maneira. Então, o ar vai passar pelo nariz, faringe, laringe e traqueia. Bom, as fossas nasais, quais são as funções? Umedecer, aquecer e filtrar o ar. Ou seja, o ar ele tem que ser úmido para que o seu pulmão consiga fazer a troca gasosa. Se não houver umidade, não consegue realizar a troca. Por isso que as pessoas vão sentir aí, em climas muito secos, falta de ar. Além disso, também o ar deve ser aquecido e filtrado. Principalmente tem muitas impurezas, partículas de poeira no ar, além também de micro-organismos. A faringe vai conectar o ar com a laringe. Lembrando que a faringe é compartilhada tanto com o sistema digestório quanto com o sistema respiratório. Então, vai conectar diretamente com a laringe. Aí o ar passa pela laringe. Nós temos uma válvula que é a epiglote. Muito importante. A epiglote ela funciona da seguinte maneira. Quando está passando o ar, ela está aberta. Mas quando está passando comida, ela se fecha para evitar com que o alimento vá para o sistema respiratório, para evitar com que o alimento chegue até os pulmões. E, enfim, por isso que você engasga. O que acontece? Passou e a epiglote não fechou. E aí, qual é a reação do sistema respiratório? Devemos retirar isso daqui, porque não faz parte desse sistema. E aí você vai tossir por um bom tempo, porque o alimento passou e a epiglote não fechou. Então, a epiglote ela serve justamente para isso, tá? Para evitar com que o alimento chegue aos pulmões. Bom, na laringe também temos as pregas vocais. As pregas vocais são o que chamamos de cordas vocais. E são pregas mesmo, sabe? Como se fossem linhazinhas, estruturas. Parecem um pouco assim, com, claro, de certa maneira, guardadas as devidas proporções, com cordas de um violão, tá? Mas essas pregas, elas vibram com a passagem do ar, por isso que eu fiz a comparação com o violão. E aí você consegue emitir sons. E, claro, isso tudo em conjunto ali com o sistema nervoso, que, por causa do desenvolvimento da linguagem, sabe como utilizar a passagem de ar e também como fabricar os seus próprios sons. Tudo isso é possível por causa dessas pregas vocais e também por causa do nosso sistema nervoso. A traqueia, pessoal, vai conectar o ar com os pulmões, e a traqueia ela tem um tecido ciliado. Esse tecido ciliado é muito importante para filtrar impurezas que porventura passarem e também bactérias, micro-organismos que podem ser aí danosos ao organismo. Bom, só dando uma olhada aqui, ó, faringe. Aqui
temos a laringe, e aqui dentro da laringe as pregas vocais. Olha, a epiglote funciona como se fosse uma válvula. Ó. Quando está passando ar, ela se abre, mas se passar alimento, ó, percebam que a faringe ela se conecta tanto aqui com o sistema respiratório, tanto aqui por trás. Ó. Se vocês observarem aqui por trás, esse tubo aqui por trás é o esôfago. Então, assim, quando está passando alimento, o alimento vem vindo, e aí a epiglote se fecha, e aí o alimento vem sendo direcionado para o esôfago. Se não tiver alimento, existe passagem de ar, tá bom? Bom, passamos pela traqueia, chegamos aos brônquios. Os brônquios se ramificam em bronquíolos e, por fim, temos os alvéolos. Esses são os pulmões, e nos pulmões ocorrem as trocas gasosas. Você tem a entrada de oxigênio no corpo e a saída de gás carbônico. Então, os alvéolos, que parecem esses cachinhos de uvas, eles vão fazer essas trocas gasosas, vão pegar o oxigênio e mandar para fora o gás carbônico. Essa troca ocorre por difusão. Importante vocês lembrarem de difusão, hein? Primeiro ano lá, tá bom? Que é uma passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Perfeito? Bom, pessoal, por fim, vou falar um pouco sobre os movimentos respiratórios, tá? Os movimentos de ventilação, que são exercidos aí pelo diafragma e pelos músculos intercostais. Na inspiração, que é a entrada de ar no organismo, o que acontece? O diafragma ele se contrai, e aí essa contração faz com que a cavidade torácica se expanda, assim como também os músculos intercostais fiquem contraídos. Então, quando você faz assim, o seu diafragma fica contraído, os seus músculos intercostais ficam contraídos, mas a sua caixa torácica se expande. E aí, por difusão, o ar entra. E na expiração, que é quando você solta, o diafragma relaxa, e aí os músculos intercostais eles também relaxam, a cavidade torácica também se contrai, e aí o ar sai, tá bom? Esses são os movimentos aí de inspiração e expiração, que são movimentos de ventilação do nosso organismo. Essa bibliografia que eu usei, qualquer dúvida é só chamar no mural, ou no grupo do terceiro, ou no privado. É isso e até mais.